Livro História do Brasil, por Boris Fausto. Narrado por Príncia de Rezende. Capítulo 1. As causas da expansão marítima e a chegada dos portugueses ao Brasil. Desde cedo, aprendemos em casa ou na escola que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em abril de 1500. Esse fato constitui um dos episódios de expansão marítima portuguesa, iniciada em princípios do século XV. Para entendê-la, devemos começar pelas transformações ocorridas na Europa Ocidental a partir de uma data situada em torno de 1150. Foi nessa época que a Europa, nascida das ruínas do Império Romano e da presença dos chamados povos bárbaros, começou pouco a pouco a se modificar pela expansão da agricultura e do comércio. Que Europa era essa? Uma região esmagadoramente rural, onde as cidades haviam regredido e as trocas econômicas diminuído muito, embora sem desaparecerem completamente. Ao mesmo tempo, o poder político se fragmentara e se descentralizara. Não obstante, o mito do império ainda proporcionar certa coerência cultural e mesmo legal a toda a área. A expansão agrícola foi possível graças à abertura de novas regiões cultivadas, como a derrubada de florestas, a secagem de pântanos e o incentivo da expansão comercial. Esta resultou de diversos fatores. Dentre eles, a crescente existência de produtos agrícolas não consumidos nos grandes domínios rurais, que constituíam excedentes econômicos passíveis de troca. Outros fatores foram a especialização de funções, demandando a compra de bens não produzidos em cada domínio rural e a busca de produtos destinados ao consumo de luxo da aristocracia. As cidades começaram a crescer e a se transformar em ilhas de relativa liberdade, reunindo artesãos, comerciantes e mesmo antigos servos que tentavam encontrar aí uma alternativa de vida, fugindo dos campos. A partir do século XIII, foram se definido por uma série de batalhas algumas fronteiras da Europa que, no caso da França, da Inglaterra e da Espanha, permanecem aproximadamente as mesmas até hoje. Dentro das fronteiras, foi nascendo o Estado como uma organização política centralizada, cuja figura dominante, o príncipe, e a burocracia em que se apoiava tomaram contornos próprios, que não se confundiam com grupos sociais, mesmo os mais privilegiados, como a nobreza. Esse processo durou séculos e alcançou seu ponto decisivo entre 1450 e 1550. Também ocorreu uma expansão geográfica da Europa cristã, antecessora em outras condições da expansão marítima iniciada no século XV, pela reconquista de territórios ou ocupação de novos espaços. A Península Ibérica foi sendo retomada dos mouros, o Mediterrâneo deixou de ser um lago árabe, onde os europeus não conseguiam sequer colocar um barquinho. Os cruzados ocuparam o Chipre, a Palestina, a Síria, Creta e as ilhas do Mar Egeu. No noroeste da Europa, houve a expansão inglesa na direção do país de Gales, da Escócia e da Irlanda. No leste europeu, alemães e escandinavos conquistaram as terras do Báltico e as habitadas pelos eslavos. Mas todo esse avanço não foi, como se poderia pensar, um impulso irresistível sem marchas e contramarchas rumo aos tempos modernos. Pelo contrário, perdeu o ímpeto e uma crise profunda se instalou, aí pelo início do século XIV. Nessa época, uma exploração mais intensa dos camponeses provocou várias rebeliões ao longo dos anos. Em lugares tão diversos como o norte da Itália na virada do século XIV, a Dinamarca em 1340 e a França em 1358. A nobreza dividiu-se internamente em uma série de guerras. Houve declínio da população, escassez de alimentos, epidemias, das quais a mais famosa foi a peste negra, que graçou entre 1347 e 1351. Grandes extensões de terras ocupadas por camponeses foram abandonadas e aldeias inteiras desapareceram.
Esse processo ocorreu tanto em consequência da crise como do reagrupamento de terras por parte de grandes senhores que visaram a sua exploração comercial em novos moldes. Houve também um retrocesso da expansão territorial. Os mouros permaneceram em Granada, os cruzados foram expulsos do Oriente Médio, os mongóis invadiram a planície russa, etc. As discussões mais significativas sobre as causas da crise têm salientado o impacto das epidemias e as características do meio físico, como variações do clima e as condições do solo, mas integram esses fatores em uma explicação maior. Há historiadores que sustentam que, dadas as limitações inerentes à organização social feudal, não havia suficiente reinvestimento de lucros na agricultura, de modo a aumentar significativamente a produtividade. Com isso, os bens disponíveis se restringiram, levando às guerras entre senhores e camponeses e, em sequência de fatos, à estagnação. Essa explicação, na aparência distante do nosso tema, é importante porque, segundo ela, a única saída para se tirar a Europa Ocidental da crise seria expandir novamente a base geográfica e de população a ser explorada. Mas isso não quer dizer que, fatalmente, em meio à crise, um pequeno país do sudoeste da Europa deveria lançar-se no que viria a ser uma grande aventura marítima. Porque Portugal iniciou pioneiramente a expansão no começo do século XV, quase 100 anos antes que Colombo, enviado pelos espanhóis, chegasse às terras da América. Porque Portugal iniciou pioneiramente a expansão no começo do século XV, quase 100 anos antes que Colombo, enviado pelos espanhóis, chegasse às terras da América? A resposta não é simples, pois uma série de fatores devem ser considerados. O próprio peso atribuído a cada um deles pelos historiadores tem variado, seja pela aquisição de novos conhecimentos dos fatos da época, seja pela contínua mudança de concepções sobre o que é mais ou menos importante para se explicar o processo histórico. Por exemplo, sem ignorar o papel do infante Dom Henrique, 1394-1460, e de sua lendária escola de Sagres, no incentivo à expansão, hoje não se acredita que esses fatos tenham sido tão relevantes quanto se pensava até alguns anos atrás. Para começar, Portugal se afirmava no conjunto da Europa como um país autônomo, com tendência a voltar-se para fora. Os portugueses tinham experiência acumulada ao longo dos séculos XIII e XIV, no comércio de longa distância, embora não se comparassem ainda a venezianos e genoveses, a quem iriam ultrapassar. Aliás, antes de os europeus assumirem o controle de seu comércio internacional, os genoveses investiram na sua expansão, transformando Lisboa em um grande centro mercantil sob sua hegemonia. A experiência comercial foi facilitada também pelo envolvimento econômico de Portugal com o mundo islâmico do Mediterrâneo, onde os avanços das trocas podem ser medidas pela crescente utilização da moeda como meio de pagamento. Sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica do país, próximas a ilhas do Atlântico e à costa da África. Dada a tecnologia da época, era importante contar com correntes marítimas favoráveis, e elas começavam exatamente nos portos portugueses ou nos situados no sudeste da Espanha. Mas há outros fatores da história política portuguesa tão ou mais importantes do que os já citados. Portugal não escapou à crise geral do ocidente da Europa. Entretanto, enfrentou-a em condições políticas melhores do que a de outros reinos. Durante todo o século XV, Portugal foi um reino unificado e menos sujeito a convulsões e disputas, contrastando com a França, a Inglaterra, a Espanha e a Itália, todas envolvidas em guerras e complicações dinásticas. A monarquia portuguesa consolidou-se através de uma história que teve um dos seus pontos mais significativos na Revolução de 1383-1385. A partir de uma disputa em torno da sucessão do trono português, a burguesia comercial de Lisboa se revoltou. Seguiu-se uma grande sublevação popular,
a revolta do povo miúdo, no dizer do cronista Fernão Lopes. A Revolução era semelhante a outros acontecimentos que agitaram o continente europeu na mesma época, mas teve um desfecho diferente das revoltas camponeses esmagadas em outros países pelos grandes senhores. O problema da sucessão dinástica confundiu-se com uma guerra de independência, quando o rei de Castela, apoiado pela nobreza lusa, entrou em Portugal para assumir a regência do trono. No confronto, firmaram-se ao mesmo tempo a independência portuguesa e a ascensão do poder na figura central da Revolução, Dom João, conhecido como Mestre de Aves, filho bastardo do rei Pedro I. Embora alguns historiadores considerem a Revolução de 1383 uma revolução burguesa, o fato importante está em que ela reforçou e centralizou o poder monárquico, a partir da política posta em prática pelo Mestre de Aves. Em torno dele, foram se reagrupando os vários setores influentes da sociedade portuguesa, a nobreza, os comerciantes, a burocracia nascente. Esse é um ponto fundamental na discussão sobre as razões da expansão portuguesa. Isso porque, nas condições da época, era o Estado, ou mais propriamente a coroa, que podia se transformar em um grande empreendedor se alcançasse as condições de força e estabilidade para tanto. Por último, lembremos que no início do século XV, a expansão correspondia aos interesses diversos das classes, grupos sociais e instituições que compunham a sociedade portuguesa. Para os comerciantes, era a perspectiva de um bom negócio. Para o rei, era a oportunidade de criar novas fontes de receita em uma época em que os rendimentos da coroa tinham diminuído muito, além de uma boa forma de ocupar os nobres e um motivo de prestígio. Para os nobres e os membros da igreja, servir ao rei ou servir a Deus cristianizando povos bárbaros resultava em recompensas e encargos cada vez mais difíceis de conseguir, nos estreitos quadros da metrópole. Para o povo, lançar-se ao mar significava, sobretudo, emigrar, tentar uma vida melhor, fugir de um sistema de opressões. Dessa convergência de interesses, só ficavam de fora os empresários agrícolas, para quem a saída de braços do país provocava o encarecimento da mão de obra. Daí, a expansão ter se convertido em uma espécie de grande projeto nacional, ao qual todos, ou quase todos, aderiram e que atravessou os séculos. 1.1 O gosto pela aventura. Pela menção dos grupos interessados, podemos perceber que os impulsos para a aventura marítima não eram apenas comerciais. Não é possível tentar entendê-la com os olhos de hoje, e vale a pena, por isso, pensar um pouco no sentido da palavra aventura. Há 5 séculos, estávamos muito distantes de um mundo inteiramente conhecido, fotografado por satélites, oferecido ao desfrute por pacotes de turismo. Havia continentes mal ou inteiramente desconhecidos, oceanos inteiros ainda não atravessados. As chamadas regiões igônatas concentravam a imaginação dos povos europeus, que aí vislumbravam, conforme o caso, reinos fantásticos, habitantes monstruosos, a sede do paraíso terrestre. Por exemplo, Colombo pensava que, mais para o interior da terra, por ele descoberta, encontraria homens de um só olho e outros com focinho de cachorro. Ele dizia ter visto 3 sereias pularem para fora do mar, decepcionando-se com o seu rosto. Não eram tão belas quanto imaginara. Em uma de suas cartas, referia-se às pessoas que, na direção do poente, nasciam com rabo. Em 1487, quando deixaram Portugal encarregados de descobrir o caminho terrestre para as Índias, Afonso de Paiva e Pero de Covilha levaram instruções de Dom João II para localizar o reino do Preste João. A lenda do Preste João, descendente dos Reis Magos e inimigo ferrenho dos muçulmanos, fazia parte do imaginário europeu desde pelo menos meados do século XII. Ele se construiu a partir de um dado real, a existência da Etiópia, no leste da África, onde vivia uma população negra que adotara um ramo do cristianismo.
Não devemos somar como fantasias desprezíveis, encobrindo a verdade representada pelo interesse material, os sonhos associados à aventura marítima. Mas não há dúvida de que o interesse material prevaleceu, sobretudo quando os contornos do mundo foram sendo cada vez mais conhecidos e as questões práticas da colonização entraram na ordem do dia. 1.2 O desenvolvimento das técnicas de navegação à nova mentalidade. Dois últimos pontos devem ser notados ao falarmos em termos gerais da expansão marítima portuguesa. De um lado, ela representou uma importante renovação das chamadas técnicas de marear, quando principiaram as viagens lusitanas rumo à Guiné. As cartas de navegações não indicavam ainda latitudes ou longitudes, mas apenas rumos e distâncias. O aperfeiçoamento de instrumentos como o quadrante ou o astrolábio, que permitiam conhecer a localização de um navio pela posição dos astros, representou uma importante inovação. Os portugueses desenvolveram também um tipo de arquitetura naval mais apropriada, com construção de caravela, utilizada a partir de 1441. Era uma embarcação leve e veloz para as condições da época e de pequeno calado, permitindo por isso aproximar-se bastante de terra firme e evitar, até certo ponto, o perigo de encalhar. A caravela foi a menina dos olhos dos portugueses, que a empregaram bastante no século XVI e XVII, nas viagens para o Brasil. Outro ponto importante da expansão portuguesa diz respeito a uma gradual mudança de mentalidade notável em humanistas portugueses, como Duarte Pacheco Pereira, Diogo Gomes e Dom João de Castro. No plano coletivo, as mentalidades não mudam rapidamente e o imaginário fantástico continua a existir, mas a expansão marítima foi mostrando cada vez mais como antigas concepções eram equivocadas. Por exemplo, a descrição do mundo na geografia de Ptolomeu e como era necessário valorizar o conhecimento baseado na experiência. Com isso, o critério de autoridade, ou seja, a aceitação de uma afirmativa como verdadeira só por ter sido feita por alguém que se supõe entender do assunto, começou a ser posto em dúvida. 1.3 A atração pelo ouro e pelas especiarias. Quais os bens mais buscados no curso da expansão portuguesa? A dupla formada pelo ouro e pelas especiarias. É fácil perceber o interesse pelo ouro. Ele era utilizado como moeda confiável empregada pelos aristocratas asiáticos na decoração de templos e palácios e na confecção de roupas. Mas por que especiarias? Primeiro, é preciso esclarecer o sentido da palavra. Ela provém do latim specia, termo usado pelos médicos para designar substância. O termo ganhou depois o sentido de substância muito ativa, muito cara, utilizada para vários fins, como condimento, isto é, tempero de comida, remédio ou perfumaria. Especiaria se associa também à ideia de produto raro, utilizado em pequenas quantidades. Houve produtos como o açúcar, que foram especiarias, mas com a introdução de seu consumo em massa deixaram de ser. São condimentos, entre outros, a noz moscada, o gengibre, a canela, o cravo e, naqueles tempos, sobretudo, a pimenta, a ponto de se usar a expressão caro como pimenta. O alto valor das especiarias se explica pelos limites das técnicas de conservação existentes na época e também por hábitos alimentares. A Europa ocidental da Idade Média foi uma civilização carnívora. Grandes quantidades de gado eram abatidas no início do verão, quando as forragens acabavam no campo. A carne era armazenada e precariamente conservada pelo sal, pela defumação ou simplesmente pelo sol. Esses processos usados também para conservar o peixe deixavam os alimentos intragáveis e a pimenta servia para disfarçar o que tinha de desagradável. Os condimentos representavam também um gosto alimentar da época, como café, que bem mais tarde passou a ser consumido em grande escala em todo o mundo. Havia mesmo uma espécie de hierarquia no seu consumo.
na base, o de cheiro acre como o alho e a cebola no alto, os condimentos mais finos, com odores aromáticos suaves, lembrando perfumes de flores. Ouro e especiarias foram assim bens sempre muito procurados no século XV e XVI, mas haviam outros, como o peixe, a madeira, os corantes, as drogas medicinais e, pouco a pouco, um instrumento dotado de voz, os escravos africanos. 1.4 A ocupação da costa africana e as feitorias. Costuma-se considerar a conquista da cidade de Ceuta, no norte da África, em 1415, como ponto de partida da expansão ultramarina portuguesa. Esse episódio, porém, é pouco típico do que viria depois. Os historiadores portugueses têm versões diferentes sobre ele. Para alguns, a conquista tinha por objetivos principais abrir caminho na busca do ouro do Sudão e controlar incursões piratas dos árabes nas costas de Portugal. Por outros, foi uma grande expedição da nobreza, promovida pelo rei em busca de saque e aventura. A expansão metódica desenvolveu-se ao longo da costa ocidental africana e nas ilhas do Oceano Atlântico, fruto de um mesmo movimento. O contato com esses dois espaços geográficos resultou em situações tão diversas que vale a pena separá-los em nossa exposição. O reconhecimento da costa africana não se fez da noite para o dia. Levou 53 anos da ultrapassagem do Cabo Bojador por Gil Yanes em 1434 até a temida passagem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias em 1487. A partir da entrada no Oceano Índico, foi possível a chegada de Vasco da Gama à Índia, a sonhada e ilusória Índia das especiarias. Depois, os portugueses alcançaram a China e o Japão, onde sua influência foi considerável, a ponto de os historiadores japoneses chamarem de século cristão o período compreendido entre 1540 e 1630. Sem penetrar profundamente no território africano, os portugueses foram estabelecendo na costa uma série de feitorias, que eram postos fortificados de comércio. Isso indica a existência de uma situação em que as trocas comerciais eram precárias, exigindo a garantia das armas. A parte comercial do núcleo era dirigida por um agente chamado feitor. Cabia a ele fazer as compras de mercadorias dos chefes ou mercadores nativos e estocá-las, até que fossem recolhidas pelos navios portugueses para entrega na Europa. A opção pela feitoria praticamente tornava desnecessária a colonização do território ocupado pelas populações africanas bem organizadas a partir do Cabo Verde. Mas, se os portugueses não avançaram territorialmente, a coroa organizou o comércio africano, estabelecendo um monopólio real sobre as transações com ouro, obrigando a cunhagem de moeda em uma Casa da Moeda e criando também, por volta de 1481, a Casa da Moeda, a Casa da Mina ou Casa da Guiné, como uma alfândega especial para o comércio africano. Da costa ocidental da África, os portugueses levaram pequenas quantidades de ouro em pó, marfim, cujo comércio se achava até então em mãos de mercadores árabes e eram feitos através do Egito, a variedade de pimenta chamada malagueta e a partir de 1441, sobretudo de escravos. Estes foram, no começo, encaminhados a Portugal, sendo utilizados em trabalhos domésticos e ocupações urbanas. 1.5 A ocupação das ilhas do Atlântico. A história da ocupação das ilhas do Atlântico é bem diferente do que ocorreu na África. Nelas, os portugueses realizaram experiências significativas de plantio em grande escala, empregando trabalho escravo. Após disputar com os espanhóis e perder para eles a posse das Ilhas Canárias, conseguiram se implantar nas outras ilhas, na Madeira por volta de 1420, nos Açores em torno de 1427, nas Ilhas de Cabo Verde em 1460 e na ilha de São Tomé em 1471.
Na Ilha da Madeira, 2 sistemas agrícolas paralelos competiram pela predominância econômica. O cultivo tradicional do trigo atraiu um número considerável de modestos camponeses portugueses que tinham a posse de suas terras. Ao mesmo tempo, surgiram plantações de cana-de-açúcar, incentivadas por mercadores e agentes comerciais genoveses e judeus, baseadas no trabalho escravo. A economia açucareira acabou por triunfar, mas seu êxito foi breve. O rápido declínio deveu-se tanto a fatores internos como a concorrência do açúcar do Brasil e de São Tomé. De fato, nesta ilha situada no Golfo da Guiné, os portugueses implantaram um sistema de grande lavoura de cana-de-açúcar com muitas semelhanças ao criado no Brasil. Próxima da costa africana, especialmente das feitorias de São Jorge de Minas e Axim, a ilha contou com um abundante suprimento de escravos. Nela, existiam engenhos que, segundo uma descrição em 1554, chegavam a ter de 150 a 300 cativos. São Tomé foi sempre um entreposto de escravos vindo do continente para serem distribuídos na América e na Europa, e esta acabou sendo a atividade principal da ilha, quando, no século XVII, a indústria açucareira atravessou tempos difíceis. 1.6 A chegada ao Brasil. Não sabemos se o nascimento do Brasil se deu por acaso, mas não há dúvida de que foi cercado de grande pompa. A primeira nau de regresso da viagem de Vasco da Gama chegou a Portugal, produzindo grande entusiasmo em julho de 1499. Meses depois, 9 de março de 1500, partia do Rio Tejo, em Lisboa, uma frota de 13 navios, a mais aparatosa que até então tinha deixado o reino, aparentemente com destino às Índias, sob o comando de um fidalgo de um pouco mais de 30 anos, Pedro Álvares Cabral. A frota, após passar a ilhas de Cabo Verde, tomou rumo oeste, afastando-se da costa africana até avistar o que seria a terra brasileira a 21 de abril. Nessa data, houve apenas uma breve descida à terra e só no dia seguinte a frota ancoraria no litoral da Bahia, em Porto Seguro. Desde o século XIX, discute-se a chegada dos portugueses ao Brasil, que foi obra do acaso, sendo produzida pelas correntes marítimas ou se havia um conhecimento anterior do Novo Mundo e Cabral estava incumbido de uma espécie de missão secreta que o levasse a tomar rumo do Ocidente. Tudo indica que a expedição de Cabral se destinava efetivamente às Índias. Isso não elimina a probabilidade de navegadores europeus, sobretudo portugueses, terem frequentado a costa do Brasil antes de 1500. De qualquer forma, trata-se de uma controvérsia que hoje interessa pouco, pertencendo mais ao campo de curiosidade histórica do que à compreensão dos processos históricos. No começo desse livro, falamos em nascimento e descobrimento do Brasil. Chegou a hora de dizer que essas expressões se prestam a engano, pois podem dar a ideia de que não havia presença humana anterior à chegada dos portugueses ao Novo Mundo. Estamos nos referindo, obviamente, à existência da população indígena.